Fala galera, bem-vindo ao Perenha. É isso aí, todo mundo junto aqui hoje novamente para entrevistar uma pessoa maravilhosa. E aí, Daniela? Olá, todo mundo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o papo está bacana. O papo hoje vai ser de dente. Vamos lá, Alexandre, iniciar nosso bate-papo de hoje? Isso aí com o Leandro. Leandro é uma figura conhecida, é um cara nota 10, especialista na saúde bucal e tudo mais. Deixa eu apresentar o Isso, nosso vamos lá. convidado de hoje, Dr. Leandro Arruda. É um odontólogo, implantodontista, depois ele vai me corrigir, está na área há mais de 20 anos, é um cuiabano nato, especialista, professor, palestrante e vai bater um papo, tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre dentinhos, né? Vamos lá. Olá, Leandro, tudo E aí, bom? Leandro? Olá, gente, como vai? Tudo bem? Eu sou Leandro Arruda, eu tenho um consultório aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e a gente está nessa profissão aí, nessa luta diária na odontologia, tá? Uma profissão que eu sou extremamente apaixonado por essa profissão e que a gente lida diariamente com diversos tipos de pessoas, diversos tipos de paciente. Eu acho que esse relacionamento é muito importante no dia a dia. Então a gente não se fecha, então a gente ouve muita história e eu ouço cada história, uma mais impressionante que a outra dentro do meu consultório. Ó, legal, Nossa, Leandro. bacana. Leandro, vamos fazer um bate-papo assim, um jogo rápido, um negócio bem legal. Pois não. Como que você começou? Onde você estudou? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns a vocês, entendeu? Pela coragem de montar o Perenha Cast, tá? De entrar nesse mundo do online, né? De entrevistar as pessoas. E eu desejo o maior sucesso para vocês nessa nova empreitada aí. Então vamos lá. Eu sou formado em 2002 aqui pela Unic. Na época, no Mato Grosso, eu acho que era a única faculdade de odontologia que nós tínhamos aqui no Mato Grosso, em 2002. E de lá para cá, então assim, como que foi meu processo de formação? Praticamente eu sou o primeiro dentista assim, da família mais próxima, né? Na minha família tinha os primos do meu pai, já primo segundo meu, já tinha pessoas mais distantes que trabalhavam na odontologia. Mas eu fui o primeiro corajoso a entrar nesse ramo da odontologia. Como eu entrei? Não faço ideia. Assim, parece que eu caí de paraquedas numa faculdade de odontologia. Então era tudo muito desconhecido para mim, porque eu não vivenciei a odontologia. Normalmente a gente segue o que nossos pais fazem, né? Então, meu pai é dentista, meu pai é advogado, né? Mas assim, eu não tive essa vivência da odontologia quando eu tive na minha infância e na minha adolescência. Simplesmente foi a primeira experiência minha, foi na faculdade. Então comecei a faculdade, algo muito novo para mim, entendeu? Então fiz muitas amizades, a faculdade para mim foi um momento muito bom que deixou muita saudade, Foi em porque Cuiabá? foi em Cuiabá, foi na Unic. Na Foi na Unic? Unic, ali na Unic Beira Rio, né? Então eu tenho muita lembrança dessa faculdade, eu criei muitas amizades nesse momento, a gente festou muito também, então a gente curtiu a faculdade daquele jeito, 100%. Estudamos, festamos e terminamos. Terminei em 2002 a faculdade e caí no mercado, tá? E desconhecido, ou seja, a faculdade ela não te ensina o que você tem que fazer, né? Ela te dá uma base para você começar a ter experiência no mercado. E a odontologia, sim, é uma coisa que você não, você aprende fazendo. Então, é o dia a dia, você vai se especializando, você vai ganhando habilidades. Então, quando nós terminamos a faculdade, a gente termina assim perdido no mundo, né? Não sabemos o que fazer, se monta consultório, você vai trabalhar para os outros. E esse foi o meu começo dessa faculdade, Ah, entendeu? legal. E um detalhe bem legal, assim, quando você estava formando, você faz aquela especialização. Eu sei que a pessoa vai lá, vai mexer na boca das pessoas, é a própria faculdade, se eu não me engano, né? Não, você faz a especialização logo depois do formado, né? Ah, tá, entendi. Isso, né? Porque assim, a primeira coisa que nós buscamos depois de formado é especializar. Porque a gente pensa, assim, quem não é da área de odontologia vai pensar o quê? O que que é a odontologia? A odontologia mexe com dente. Mas dentro da odontologia temos uma gama enorme de especialidades. Então a gente sabe
até durante a faculdade, a gente vai criando um certo apreço por determinada área, vai gostando de fazer determinada coisa e a gente vai seguindo por esse caminho da odontologia. Entendi, legal, poxa, muito É. bom. Essa questão de saúde bucal, esses dias eu estava fazendo uma massagem e a massagista me disse assim que uma paciente dela foi ao dentista, Certo. para você ver. Mexendo com o dente, descobriu que não era o dente. Era um órgão visceral que estava inflamado e por ele estar tão inflamado, ele atacou o dente dele. Então, assim, a questão da saúde bucal é muito importante porque a gente acha que é um dente, é só tratar o dente. Ele não, ele é toda uma estrutura, desculpa, do complexo de digestão, né? Ele inicia pela boca, então ele tem uma grande importância funcional, né? Você precisa mastigar bem os alimentos, a gente aprende isso desde a primeira série, né? Do prezinho, para ter essa questão funcional até o intestino, né? Como que você fala assim pra gente? É isso que eu queria entender mais. A questão do dente, da importância dentária, da arcada dentária como um todo no corpo humano. A primeira coisa que nós temos que deixar claro é que a nossa boca não está separada do nosso corpo. Tá? A boca ela faz parte do nosso corpo. Então, assim, é um equilíbrio. O nosso organismo é um equilíbrio. Um problema de coluna pode interferir em um problema bucal. Um problema Interessante. bucal, uma alteração de mandíbula, pode causar um desvio no corpo. Uma sinusite, tá? Um paciente que tem muito histórico de sinusite, pode levar a problemas dentais, a dores que acham que é de dente, mas é um problema da sinusite, de uma infecção da região dos seios maxilares. Então, assim, o que é importante, assim, não dá para dissociar determinadas partes do corpo com todo o corpo. Então, Entendi. assim, tudo é um equilíbrio. Então, o nosso organismo é equilíbrio. E a principal dificuldade é a gente estabelecer esse equilíbrio. Tá? Da gente trabalhar. Hoje, antigamente a gente trabalhava de uma forma isolada. A odontologia estava quietinho dentro da sua sala trabalhando. A medicina estava separado dentro da sua sala cuidando da área dele. O neurocirurgião estava cuidando daquele pedacinho do cérebro. O otorrino estava cuidando lá do narizinho. Hoje não dá, Era um monte de um caixinhas, monte de né? caixinha. Mas hoje não dá para você trabalhar a saúde de um paciente em caixinhas, utilizando a sua palavra. Não dá. Por quê? Porque nós precisamos de um atendimento multiprofissional para, de repente, resolver um problema de um paciente. O paciente que vai buscar odontologia, a gente faz um encaminhamento para um otorrino, eu faço um encaminhamento para um fonoaudiólogo. Eu recebo do meu consultório encaminhamentos de pacientes dos médicos que buscam a medicina por causa de um problema de dores de cabeça, que no final o problema está lá na odontologia, para resolver esse Interessante. problema. Então, assim, não dá para separar as profissões. Hoje, a gente, pensando no bem-estar do paciente, nós precisamos estar trabalhando todos juntos. É a questão daquela medicina integrativa que não só a área médica, mas a área odontológica hoje Exatamente. integra essa medicina Exato. Hoje nós temos a parte integrativa. médica, a parte odontológica, os nutricionistas, fonoaudiólogos, né? Fisioterapeuta. A Fisioterapeutas, né? fisioterapia é extremamente importante para a odontologia, né? Eu vou citar um exemplo agora, uma experiência própria que está acontecendo na minha vida. Hoje eu sou pai, né? Hoje eu tô com uma bebezinha, Sofia, e ela tá com 2 meses. Olha que graça. E é impressionante como que a gente consegue identificar problemas já desde pequenininho, né? Sofia está com uma dificuldade de amamentar, tá? Ela vai mamar, ela está entrando muito ar na amamentação, então ela vai fazendo aqueles estalos quando mama. Isso aí vai causando muito. Ela engole ar e está dando muito refluxo, tá? Muito regurgitamento na Sofia. Para resolver o problema dela, aonde nós já fomos? Nós entramos com a fisioterapia, fazendo osteopatia, por causa de um desvio de mandíbula, um equilíbrio muscular. O bebezinho está lá na barriga da mãe durante 6, 7, 8 meses na mesma posição. Então Sim. a criança nasce com algum desvio, algum problema de coluna, que isso precisa ser analisado logo ao nascer, porque quanto mais cedo nós trabalharmos nesses problemas, mais rápido a gente resolve o problema.
Principalmente a criança. A criança, o tratamento de uma criança, a resolução, a recuperação é muito mais rápido do que a gente receber em nosso consultório o adulto. Tá? Ela já passou na fisioterapia, já passou na odontologia e hoje está no fonoaudiólogo por causa de um problema de uma dificuldade, não é um problema, graças a Deus ela é muito saudável, mas por causa de uma dificuldade que ela está tendo para amamentar. Na sucção, Na né? sucção. Por Que causa de hipotomia interessante. muscular, ela está usando mais um músculo do que o outro músculo. Você vê que coisa interessante, que até é uma área nova para mim, né? Principalmente a área de ser pai, né? É. E você vê que é impressionante como que a gente vai aprendendo com isso, né? Como que a gente vai aprendendo como que o fonoaudiólogo, o dentista, o fisioterapia pode interferir até na amamentação do bebê. Interessante. Né? Você está falando da Sofia, né? Sua filha de 2 meses, que está agora procurando esses profissionais desses ramos diferenciados, dessa medicina integrativa. Eu pergunto para você assim, é a minha dúvida. A partir de quantos anos, quanto tempo a pessoa tem que começar, os pais, né, na verdade, tem que levar os seus filhos na odontologia, no dentista? Porque eu lembro que eu me recordo assim, eu fui com meus 8, 9 anos já para tratar, porque Sim. naquela época, com 8, 9 anos, eu já tinha cárie. Meu filho hoje de 17, o outro de 12, não tem cárie. Então eu falo assim, por que eles não têm cárie? E eu tenho, sendo que eu também escovava dente, Sim. entendeu? Eu fico nessas questões. Por que naquela época tinha muita criança com cárie e hoje as crianças, hoje atuais, que eu vejo, que eu conheço, não têm cárie? Por que isso? É questão social, questão econômica? A partir de quantos anos a pessoa tem que começar a frequentar o dentista da forma preventiva? Eu levei, só para ter uma noção, eu levei Sofia ao dentista com 30 dias. Com Nossa, 30 dias. Ah, mas por que você levou Sofia ao dentista com 30 dias, sendo que o primeiro dentinho da Sofia, a previsão vai nascer lá com 6 meses, 8 meses. E com 30 dias, 40, 50 dias, nós conseguimos já identificar, de repente, problemas de relacionamento intermaxilar. Ela está com o desenvolvimento da mandíbula, o desenvolvimento da maxila de forma correta. Hoje, no nascimento de um bebê, faz vários testes, né? Teste do olhinho, teste do coraçãozinho, teste do pezinho. E hoje um dos testes que faz, hoje não faz mais maternidade. Não, não, sim, faz maternidade. Um dos testes que faz é o teste da linguinha. Tá? Então avalia a língua, linguinha? isso. E o dentista é o melhor profissional indicado para fazer esse tipo de teste. O que observa num teste? Para ver se a língua está com a mobilidade correta, para ver se ela não está presa. E hoje, dentro dos hospitais, um teste de linguinha, por exemplo, uma das referências que eu acho que faz o teste de linguinha aqui em Cuiabá é o Hospital Júlio Miller. Todos os bebês que nascem... Júlio Miller não, é o Hospital Geral Universitário, Sim. o HGU. Todos os bebês que nascem lá existe uma equipe multiprofissional entre fonoaudiólogo, nutricionistas, dentistas, e que já fazem nesse primeiro dia, segundo dia de nascimento do bebê, o teste da linguinha e ver a mobilidade da língua do bebê. E caso identifique algum freio lingual, algum problema que possa impedir uma correta mobilidade dessa língua, já faz a intervenção na hora. Um procedimento cirúrgico extremamente simples, faz a remoção desse freio lingual e devolve a mobilidade lingual. Qual que é a importância disso aí? Isso aí está diretamente ligado à amamentação, à capacidade do bebê de amamentar. Ou seja, quantos bebês tiveram dificuldade de sucção, de amamentar, por causa de um simples problema de uma língua presa? Porque quando o bebê vai amamentar, ela levanta a língua e faz tipo um Vzinho assim, para colocar no peito da mãe para fazer a amamentação. E se você impede essa mobilidade, o bebê não consegue mamar. Aí o que a mãe faz? O bebê não. A mãe acha que não tem leite. E vai buscar outros meios de dar amamentação para a criança, através do NAN, chuquinha, que não é o recomendado para a saúde do bebê.
Então, assim, eu já levei com 30 dias. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo levar nos primeiros dias de vida, realmente, para fazer essas avaliações. E aí, nesse momento, a gente faz as intercorrências, faz os procedimentos, que é extremamente simples e vai resolver, que vai mudar o futuro dessa criança, né? Você Entendi. estava falando, qual que é a outra pergunta que você me Eu falou falei por que sobre... antigamente Ah, sim, existia crianças com mais cáries exatamente. e O que hoje. eu penso, né? Ah, Hoje em dia é o que até vocês estão fazendo, vocês estão levando informação. Hoje em dia, informação é tudo. Hoje em dia, não dá para comparar a informação que as crianças têm hoje em dia, tá? O Miguel, por exemplo, a geração dele é completamente diferente da geração nossa. O Miguel, ele é bombardeado diariamente com informações. Rapidamente, ele entra no YouTube, ele entra no Google, ele busca a informação que ele quer de uma forma imediata. Na nossa época, né, Perenha? Você lembra o vendedor de Barça na porta de casa? Ô, lembro. com certeza. Era absurdo aquilo Botava ali. ele pra correr rápido com o cachorro. Meu pai comprou duas Pois duas nossos pais coleções de Barça. compravam. Que é isso aí. Aí, ó. Você nem sabe. Barça, antigamente ia os É o vendedores. Google, é o Google É o em Google forma livro. de livro. Em livro. Isso. Ah, Google tá. Drive. Agora eu lembrei. Era um Nossa. absurdo de Um caro, né? absurdo. Tinha umas Barças assim, que era grande, a Barça verdadeira era grande Sim. assim. E aí você tinha tudo lá, o Google em É o folhas. Google em folha. Vi um monte de livro assim. Aí Só tinha que era umas. um pouquinho menos de informação. É. Você imagina. Uhum. Naquela época, você ia lá pesquisar tudo, você encontrava. Só que o que faltava você tinha que Era ficar- aquilo. E Era você aquilo. imagina que eram informações já desatualizadas, né? Sim. Porque assim, é um livro que é impresso e produzido, editado e levado para sua casa para imprimir. Ou seja, o que aconteceu, o que está escrito ali, aconteceu, já foi. Entendeu? Aqui, As informações atualizadas iam passar outro ano e vender o livro novamente. Que quando chegava já Atrasado. estava Já estava desatualizado. desatualizado. Então, assim, a gente não compara o acesso à informação que hoje a geração do Miguel tem comparado à nossa, e principalmente comparado aos nossos pais, né? Então, eu digo assim, que hoje a informação é tudo. Informação com relação à higienização, informação com relação aos cuidados. E hoje também nós vivemos uma família muito menor, né, do que nossos pais. Normalmente, antigamente, os pais tinham 4, 5, 6 filhos. Como se dedica uma atenção a 4, 5, 6 filhos? Hoje nós vivemos uma geração de filho único e 2, 3 filhos. Você entendeu? Então, assim, a informação é mais fácil e o cuidado da gente estar próximo às nossas crianças é muito melhor. Então, eu falo que essa geração que tem menos cáries é devido a isso. Só que, infelizmente, não é para todo mundo, né? Hoje, no Brasil, a gente vive um problema socioeconômico extremamente grave ainda. E eu sou servidor público, além de ter o meu consultório particular, eu sou servidor público do município. Então, eu ainda deparo dentro das clínicas públicas de Cuiabá situações que nossos pais viviam antigamente, de falta de informação, falta de cuidados, crianças com cárie, crianças perdendo o dente de forma precoce. Infelizmente, ainda não é uma regra. Não está todo mundo fora dessa... não está todo mundo nessa fase de cuidados, de redução de cárie. Infelizmente, ainda tem muita gente que sofre com problemas tanto de saúde geral como problema odontológico, né? Principalmente por problema socioeconômico. Leandro, geralmente, essas pessoas que procuram na rede pública, tudo, elas vão geralmente já quando tá nas piores, não tem, já tá Exato. arregaçado mesmo, né? Então, essa questão aí também falta. A odontologia ainda é muito curativa. Ou seja, as pessoas buscam o dentista quando estão com problema. Na dor, né? Na dor. Não no amor, Não né? no amor. Não só na odontologia, eu acredito na medicina também, né? As pessoas buscam... Até os carros, né? não tem os preventiva, carros, né? Não existe o A cuidado pessoa anda até preventivo. arregaçar, arregaçou, vai arrumar. Eu acho que É eu faço verdade. da área assim que as pessoas cuidam mais é o cardiologista, né? É mais
A informação com relação ao exame precoce de problemas cardíacos, eu acho que é mais divulgada com relação a outras áreas da saúde, Eu acho que né? a cardiologia e a ginecologia E se faz também, as por campanhas conta do anuais da, de da mama, outubro outubro rosa, então que rosa, é referente ao câncer de mama, câncer de colo útero, colo de uterino. útero. Então, assim, hoje busca fazer essas campanhas de forma preventiva, mas infelizmente a odontologia ainda eu recebo no meu consultório muita situação já avançada de perda dental ou de dor, que buscam tratamento porque está doendo. Tá? Resumindo é isso, a odontologia sente dor, busca um tratamento odontológico. E acaba esse tratamento ficando com certeza muito mais custoso para o paciente, né? Porque aquele problema que poderia ser prevenido vai ter que ser trabalhado de uma forma completamente diferente. Ou vai causar a perda do dente, ou vai ter que precisar fazer canal, que são tratamentos de valor maior. Mas assim, o que é importante? Como eu falei da minha filha Sofia, né? O que é importante? O importante é o preventivo, né? Eu busco sempre no meu consultório chamar esses pacientes. Né? Eles até assustam, mas já, doutor, eu acabei de sair daí. Eu falei, pois é, só para você ver como que o tempo passa rápido. Sem 6 meses eu busco chamar esses pacientes. Todos vão? Lógico que não, mas graças a Deus a maioria retorna de 6 em 6 meses. Eu fico muito feliz, fico muito feliz, que até eu coloco no meu Instagram, na internet lá, e falo assim, ó, eu até gravo uns videozinhos com meus pacientes, falei, e aí fulano, já tá há 7 anos aqui em manutenção e cuidado, como que você tá? Eu coloco por quê? Para uma forma de incentivar as pessoas a buscar essa manutenção, que além de ser muito mais barato, não tem a comorbidade, não há sofrimento com relação a um tratamento. O paciente vai no consultório, faz uma limpezinha, faz os cuidados necessários e se achar algum problema, a gente acaba achando os problemas de uma forma inicial, em que a resolução é de imediato e de uma forma muito mais tranquila. Você estava falando sobre, lógico, que prevenção sempre é mais barato, né? Prevenir sempre é mais barato do que remediar. Sim. E nessas prevenções, a gente estava falando de câncer, né? De câncer de mama, colo uterino, mas também tem câncer bucal, Sim. né? E eu vejo que não há ainda, por parte da odontologia, ou eu estou enganada, uma campanha disso, de prevenção de câncer bucal, porque existe, é recorrente. Dentro de 6 meses eu conheço 2 pessoas que tiveram câncer de língua, de faringe e bucal, isso tudo é Sim. relacionado, né? Uhum. Que poderia ter sido prevenido antes, né? Essas questões são tratadas também quando você faz a consulta preventiva com seus pacientes? Dani, esse assunto você entrou num assunto extremamente interessante, tá? Com relação. O câncer bucal é um câncer que pouco se fala, mas porém a gravidade dele, a sequela dele para o paciente é muito grave. E o índice de mortalidade de um câncer bucal é extremamente alto. Por que o índice de mortalidade do câncer bucal é extremamente alto? Porque os pacientes buscam o tratamento de forma tardia. Sempre falam com relação. Quando se fala em câncer, sempre se falou aquela palavra, aquele clichê, né? Quanto mais cedo identifica a doença, né? Maior é a chance de cura. Né? Então, assim, vale também para o câncer bucal. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Na questão do câncer bucal, quando o dentista verifica, olha a boca do paciente, ele consegue identificar? É fácil ou é difícil identificar? Então, não é fácil identificar, porque as lesões iniciais de câncer bucal, eles são lesões muito pequenas. Você sabe aquela pessoa que queixa de repente de uma afta? Ah, eu tô com uma afta, é uma lesão extremamente comum na boca de todo mundo, que todo mundo automaticamente já identifica. Estou com afta. Uhum. Só que a afta tem um período de cura. Então, naquele período de 7 a 14 dias, a lesão de afta ela tem que regredir. Tá?
E uma lesão de um câncer bucal, ela pode iniciar com algo muito parecido com uma afta. Um machucadinho na boca, um carocinho, uma alteração de cor. E a pessoa convive com aquilo durante meses sem buscar o tratamento, sem buscar uma avaliação de um profissional dentista para buscar a resolução daquele problema. Porque quando se fala em boca, a gente está falando em câncer nesse momento, mas câncer não é a única doença que existe na boca. Tá? Existem centenas, dezenas, centenas de outras doenças. Tá? O câncer realmente é a mais grave, né? Que tem uma sequela maior, que tem um risco à vida do paciente muito maior. Mas tem várias outras doenças que tem na boca que pode ser uma manifestação de uma doença do corpo, tá? Exemplo, a sífilis, na minha rede pública, eu diagnostiquei, inclusive recentemente agora, tem 2 meses, acredito que sejam 2 meses, eu fiz um diagnóstico de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, de uma paciente em meu trabalho na rede pública, através de uma lesão de boca. Tá? Então, assim, a lesão de boca, a paciente não tinha sintoma nenhum no corpo, tá? Ou seja, a primeira lesão que houve inicial da doença sífilis nela foi uma lesão de boca, que ela estava há meses com essa lesão sem recidiva, que não melhorava e que estava dificultando a sua vida. Ou seja, principalmente eles buscam tratamento porque começa a dificultar a sua vida, começa a dificultar a alimentação e começa a atrapalhar seu dia a dia. E já passou por vários profissionais, também é uma situação complicada, porque nem todo profissional está preparado para o diagnóstico de uma lesão de boca, né? Acaba passando despercebido. E chegou até mim na minha clínica. Então, minha clínica não, na minha clínica lá na rede pública. Sim. E eu recebi essa paciente e eu vi que era uma lesão diferente. Uma lesão diferente. Infelizmente, hoje eu faço biópsia no município, tá? Então a gente colhe o exame e manda fazer o laboratório anatopatológico. Infelizmente, nesse momento, e por problemas contratuais, não estava se fazendo a biópsia no município. Então eu busquei outros meios de fazer o diagnóstico desse problema. Então a primeira coisa que eu fiz como diagnóstico diferencial no momento foi uma doença sexualmente transmissível. Então eu pensei nesse momento entre sífilis ou HIV nessa paciente. Primeira coisa que eu fiz é exame laboratorial de sífilis e de HIV e passei meu número para ela, porque para eu manter esse contato com essa paciente, porque a gente acaba perdendo esse acompanhamento. E ela fez o exame, com 2 semanas depois ela me mandou o exame pelo WhatsApp perguntando o que tinha, que ela não sabia interpretar o exame. E eu diagnostiquei ela, você vai buscar agora o posto de saúde para iniciar o tratamento com sífilis. Isso foi um diagnóstico através de uma lesão bucal. Tá? Então, o que é importante, sabe? Da mesma forma que ocorre o outubro rosa, em que o outubro rosa trabalha muito no autodiagnóstico, né? Sim. Da mulher ir na frente do espelho e fazer o toque. Né? Ela conheceu o seu corpo. Né? Ela vê que alguma coisa alterou no seu corpo nos últimos tempos, nos últimos meses, anos. A boca é a mesma coisa. Ou seja, a autoavaliação da boca, de você abrir a boca na frente do espelho e você identificar uma alteração de cor, um caroço, uma lesão que dói ou que não dói, você entendeu? Mas algo que tenha uma evolução maior que 15 dias. Ou seja, tá na boca, eu tô com uma coisa na boca que já tá há 30 dias, que tá há 40 dias, que tá há 1 mês, que tá há 6 meses. É o sinal para buscar um dentista. Esse é o principal. Então, assim, a odontologia, o autodiagnóstico é muito importante para a identificação precoce de uma lesão bucal. Interessante. Em relação a isso, é que eu tava pensando tipo assim, é difícil você fazer essa auto ver você mesmo assim, porque tipo, as pessoas, por exemplo, eu só procuro realmente quando tá na dor, quando tá doendo alguma coisa, eu fico, tem alguma coisa estranha. Mas e se eu não consigo olhar e pensar, tá acontecendo alguma coisa com minha boca, tá diferente, porque pra mim, quando eu penso da minha boca, eu penso, tá normal. Mas aí eu só vejo a diferença quando eu sinto aquela dor, aí eu procuro. Mas eu acho que eu vou dar um corte aqui. Eu acho que é assim.
já que a gente está falando de saúde bucal e que prevenir é melhor que remediar, vamos agora, todo mundo, a partir de agora, com essa consciência do Dr. Leandro, abrir a boca, vamos nos conhecer melhor, vamos nos tocar mais, né? A gente Escovar o dentinho. escovar o dente. Ninguém tudo. conhece mais seu corpo do que você próprio. Isso. Sabe? É você que vai identificar que tem alguma coisa diferente em você. Eu falei, eu tô com uma afta que tá um mês. Tá errado. Tá errado. A afta não dura um mês. A afta tem um ciclo de 7 a 14 dias. Qualquer lesão de Exatamente. boca tem um ciclo de 7 a 14 dias. Herpes tem um ciclo de 7 a 14 dias. Ou seja, qualquer alteração bucal, né, Miguel, que tava falando, eu ia falar para você, que você conhece o seu corpo, qualquer coisa que você identifica no seu corpo, na sua boca, que está mais de 15 dias e não melhorou, esse é um alerta. Sabe? Uhum. Esse é o alerta que, opa, não é uma coisa comum, não é uma afta, não é uma herpes, que são duas doenças extremamente comuns. Né? Herpes é aquele que E dá as lesãozinhas no lábio, Eu já vi principalmente. algumas Tá? fotos. Normalmente 90% ou mais das pessoas têm o vírus da herpes no corpo. Isso aí pega quando criança, quando dá aquele primeiro sapinho sim, em criança. Você põe criança na creche, criança vai lamber corrimão, vai roubar o Chão. lanchinho do outro, vai morder o pé do outro. Então não tem como. Você botou criança na creche, ela vai ter contato com vírus e bactérias, gripe, vai aparecer um monte de coisa, né? Não tem jeito. Então, e normalmente a herpes, o vírus da herpes, você entra no seu corpo quando você está na infância. Então ela fica latente a vida inteira. E normalmente acaba se manifestando, de repente, numa baixa imunidade. Momento de estresse, momento de ansiedade, qualquer coisa que desencadeie uma baixa imunidade em você, Estoura começa na a boca. aparecer aquelas lesões no nariz, lesão na boca, lábios. Mas- Essa lesão daí normalmente é uma bolinha que estoura e vira uma feridinha. e tem o prazo. Parecida com afta. E aí tem o prazo. Passou desse prazo, 7 a 14 dias. Qualquer Alarme. lesão bucal, qualquer alteração bucal, alteração de cor, caroço, lesão, que passa desse ciclo de 15 dias, é um sinal de buscar um profissional. Se a pessoa tiver com aquela lesão na boca, né? Vamos dizer, jovem, né? A menina tá ali com a lesão na boca, tudo. Beijou, pegou? Existe uma fase transmissível dessa lesão, né? Normalmente, assim, ela inicia com uma bolha, tá? Uma bolha, uma vesícula fechada. E internamente tem líquido. Essa bolha estoura e solta o líquido e vira uma lesão. Essa é a fase transmissível. Isso aí você compartilhar. Por isso que apareceu uma lesão em casa, tem que isolar copo, isolar garfo. Porque beijou na boca. Nessas festinhas aí, Peren, isso aí é o que mais transmite. aí você tava Aí, falando. gurizada, olha, vocês viram, né? É só beijar que levou. Pega mesmo. beijar que levou. Vai repassando tudo. Você estava falando sobre lá na prevenção de criança, já dentro da maternidade, começar, né, já verificar com o profissional especializado da área, que é o odontólogo. O odontólogo dentro, aí eu fiquei pensando aqui, dentro do hospital, existe setores, tipo um pronto atendimento, uma UTI, que exige o que necessita da função do odontólogo? Nossa, muito interessante, Dani. Então, assim, isso é algo muito novo, tá? A odontologia dentro do hospital. Hoje já existe uma lei que obriga os hospitais a ter um profissional dentista dentro das UTIs, tá? Para um cuidado de saúde bucal dos pacientes Confesso que eu não internados. sabia disso. Hoje já existe uma lei. Então, o HMC, o próprio hospital público aqui, o Hospital Municipal de Cuiabá, o Pronto Socorro, né? Ele tem odontologia dentro do hospital. Tá? Tem uma equipe de odontologia que vai cuidar da saúde bucal dos pacientes internados, tanto em leito hospitalar, normal internação, quanto em UTI. Tá? Hoje o Santa Rosa tem também a parte de odontologia. O HGU, Hospital Geral, tem a parte de odontologia. Então, existe uma lei, o metropolitano do estado tem odontologia. Então, existe uma lei que obriga a ter um profissional de odontologia dentro do hospital. Que bacana, hein? Por Muito que bom, disso, muito bom. entendeu? Por que disso? Isso aí é um assunto extremamente novo, tá? Que ainda é uma luta
da odontologia buscando o seu espaço. A gente busca os espaços. Porque quando a gente está entrando num espaço que não é nosso, a gente recebe nós temos várias dificuldades, até da equipe que não está acostumado a trabalhar com dentista. Mas o começo, realmente, a busca do espaço é assim, tá? O que acontece hoje com um paciente internado em um hospital? Vamos falar primeiro do paciente internado em UTI. Normalmente, os pacientes estão em UTI entubados, tá? Ou seja, o tubo, o tráqueo, nasotraqueal, bucotraqueal, orotraqueal, ele é uma porta de entrada de bactérias, de vírus. E me fale um outro lugar que tem bactérias e vírus mais resistentes do que um ambiente hospitalar. Então, lá que estão as bactérias, lá que estão os vírus mais resistentes. Então, esse tubo é uma porta de entrada. Normalmente, esses pacientes eram esquecidos na UTI, um tubo, normalmente tinha uma prótese, nem se retirava a prótese desse paciente, o paciente usa uma dentadura ou uma coisa, com dentadura entubado. O que acontece ali? Uma proliferação bacteriana muito grande na boca, num ambiente extremamente contaminado, e ocorriam muitas infecções pulmonares, pneumonia, gravidade do problema o paciente internou por um problema inicial, porém ocorre uma gravidade desse problema com a formação de uma pneumonia, com o surgimento de uma pneumonia. E normalmente são bactérias vindo da boca, né? Então, a odontologia foi muito importante, principalmente nesse momento que nós passamos agora do Covid. Tá? Então, durante o Covid, a odontologia esteve presente dentro do leito de UTI, fazendo toda essa parte de desinfecção, de orientação e até de tratamento. Ou seja, um paciente que tinha muito tártaro, prótese, problemas bucais dentro da UTI, a intervenção do dentro da UTI, aí é lógico, é uma decisão da equipe total, sim, a equipe multiprofissional, médico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentista, a decisão com relação à intervenção dentro do meio hospitalar com o objetivo de beneficiar, de agilizar a recuperação desse paciente. Então já existe pesquisas hoje, isso é uma coisa muito pesquisada hoje, do sucesso da odontologia dentro de um leito de UTI, dentro de um ambiente especial. Esses pacientes, normalmente, que têm acesso a esse profissional, eles têm um processo de recuperação muito mais rápido comparado a outro paciente. Interessante, né? Uhum. Que bacana. Inclusive, eu fiz uma habilitação já de odontologia hospitalar. Olha. A gente até perde noção de tempo. Nós estamos em 2023. Eu não lembro se eu fui em 2000. Foi em 2021. Então, eu passei em 2021, durante o pico do Covid, né, que foi um ano extremamente difícil com relação a grande índice de mortalidade, grande índice de internação. Eu passei 2021 em um curso de habilitação inteirinho dentro de um hospital e dentro de uma leite UTI. Então, eu acompanhei todo esse processo. Nossa. Outra coisa interessante que a gente está falando, até a questão da Covid, ela deixou muita sequela, né? Eu falo que uma das sequelas que eu me lembro é o esquecimento. Parece incrível, mas... De pressão alta. Eu tô tomando remédio de pressão alta depois do Covid. Eu não tive histórico anterior. Agora falar, o Covid não dá pressão? Sei lá, mas eu tô com pressão alta. Então, existe alguma sequela também bucal ou não? Do Covid? Não, ainda a gente não tem pesquisas mostrando ainda com relação à sequela bucal com relação do Covid, tá? Pacientes que tiveram Covid. Porém, outras sequelas cardiológicas é uma coisa que está extremamente comum e praticamente está provado, né? A existência de sequelas cardiológicas pós-Covid. Uhum. Meu Deus. Mas tem umas pesquisas que demonstram lesões bucais, né? Até eu já dei uma de lesões bucais como lesões iniciais a uma manifestação do Covid. É porque é um vírus, né? Então ele corpo, a gente assim, não dá para dissociar a nossa parte do corpo. A ortopedista vai cuidar do meu joelho. O joelho não tá, você não manda seu joelho lá pro ortopedista e o corpo fica em casa. Né? Então, assim, é tudo ligado, né? É tudo conectado. Um problema num lugar manifesta em outro. E hoje, na boca, a manifestação de problema de doença geral, manifestação na boca é extremamente comum. Nós diagnosticamos muitas doenças através de manifestação de boca. Agora a gente está falando sobre prevenção, né? Mas tem a parte da remediação. E a remediação, eu acho que
é o que você faz hoje em dia, que é trazer a funcionalidade para aquela pessoa que já não tem mais o que fazer, né? Já fez o canal, já tratou e já não tem mais o dente. E precisa, como nós conversamos no início, pelo que eu entendi que você falou, o dente, ele é um todo, né? Ele faz parte de um todo do corpo, de um equilíbrio do corpo. E precisamos dessa parte do corpo, né? Eu gostaria que você falasse mais, assim, porque eu não tenho conhecimento, né, sobre esse assunto, sobre a questão do implante dentário, né? Qual é a função dele, o que que ele traz de benefício? Eu sempre brinco com todo mundo assim que eu cuido mais dos grandinhos, né? Dos adultos e dos velhinhos, né? Esses são os meus principais pacientes. Hoje, principalmente meu consultório, eu recebo pacientes, né? Iniciamos uma conversa falando da odontologia do passado, né? Aquela odontologia extremamente traumatizante. Quem não tem trauma com dentista? Né? Então é extremamente comum hoje receber no consultório senhores que têm um histórico, algum histórico de trauma com dentista. E adia a resolução do seu problema devido a esse trauma. E a gente tem que respeitar esse trauma, porque assim, uma pessoa traumatizada, ela é capaz de fazer coisas até de se automutilar para não buscar a resolução daquele problema. Então, assim, eu sou implantodontista, é uma área que eu entrei praticamente já tem uns 8 anos, dos 21 anos que eu tenho de formado, não que 8 anos, já tem uns 10 anos, praticamente eu estou na área da implantodontia. E foi uma área que eu me achei, sabe? Como que foi? Vou resumir só o que foi a odontologia para mim. Eu formei, entrei, saí, fui pro exército, foi uma experiência muito boa, meus 7 anos no exército, a gente ainda não sabe o que vai fazer da vida dentro da odontologia, né? Então, eu fui me achando dentro da profissão. O que eu quero para mim? Eu fiz algumas pós-graduação, eu sou periodontista, eu sou implantodontista, eu tenho pós-graduação em gestão pública, tenho pós em saúde coletiva, eu fiz habilitação em odontologia hospitalar agora recentemente, e a gente vai buscando o que gosta, né? E eu vou abrindo mão do que eu não gosto, tá? Na odontologia. Uma das coisas que eu abri mão da odontologia foi a parte da endodontia, que é o tratamento de canal. É uma coisa que eu praticamente eu fiz um ano só depois que eu formei, depois nunca mais tratei um canal de um paciente. Porque assim, eu não faço coisa que eu não gosto. Eu falei, não gosto, é um sacrifício para mim. Eu não vou dormir a noite anterior por causa do paciente, amanhã tem que fazer canal. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Sim. Entendeu? Tem alguma coisa errada. Isso aí eu não quero para mim, não. Então eu fui me achando na odontologia. E essa parte da cirurgia, da remoção de sisos, da implantodontia foi uma área que eu falei assim, eu acordei e falei, caralho, desculpa a palavra não, mas caralho, de novo. Como eu Olha gosto. o pi aí, Vanilla. Eu já piro. Como eu gosto do que eu faço, sabe? Sabe quando você se acha, você entendeu? Eu falei assim, meu Deus, como eu gosto do que eu faço. Você eu falou, me meu achei. Deus ou caralho? Meu Deus, foi depois por causa do pi. Como eu gosto do que eu faço, como eu me achei nessa parte de implantodontia, na parte de cirurgia. Tanto que eu abri mão de outras áreas de odontologia e foquei nessa área da implantodontia. E hoje eu recebo, quem são meus pacientes em implantodontia? Principalmente são os pacientes daquela odontologia do passado. Aquela sequela daqueles senhores de 65, 70, 80 anos de idade e que viveram uma adolescência, né, que é a época dos nossos pais, de uma odontologia extremamente mutiladora. Ele ia para o dentista com dor, o que o dentista fazia? Tirava o dente. Ia para o dentista com cárie, o que o dentista fazia? Tirava o dente. Na época, era extremamente bonito ter uma dentadura. Porque, meu dente está torto. A gente não nasce todo mundo com um dente bonitinho. Sim. Precisa ter ortodontia aí fazendo festa, né? Atendendo o paciente. Meu dente está torto. O que faziam na época? Tirava os dentes e botava uma dentadura retinha, bonitinha. Então, assim, essa é uma odontologia. Fora que era uma odontologia não especializada, tinham poucos profissionais. O Mato Grosso é extremamente grande e hoje ainda é difícil o acesso ao interior. Difícil de quilometragem rodada. Hoje você roda 1.000, 2.000 quilômetros e ainda você está dentro do estado. Você imagina a época dos nossos pais, em que a estrada era de terra, o acesso era difícil e não tinha um profissional dentista nessa cidade. Então, essa história
é o que eu ouço dos meus pacientes. Ah, doutor, passava um dentista aqui, que talvez nem dentista era, né? Porque na época existe muito prático, né? Eram profissionais que aprendiam a fazer odontologia e executavam, mas sem ter a Não formação. tinha fiscalização que tem De hoje, jeito não tinha nenhum. nada. Eram Tinha. poucas faculdades de Uhum. odontologia, então. Mas você vê, há pouco tempo atrás que tinha médico falso, né? Você imagina Ainda tem, dentista, ainda né? tem, Deve ter de tudo. Então, assim, e eles contam assim, olha, meu pai, eu falo, esse meu paciente de hoje tinha na época 11, 12, 13, 14 anos. O meu pai mandou tirar todos os meus dentes quando o dentista passou na cidade. Porque ele não Nossa. aguentava mais eu não dormir chorando de dor. Ah, meu pai mandou tirar todos os meus dentes porque tava com cárie. Ah, meu pai mandou tirar todos os meus dentes e colocar uma dentadura porque estavam feios. Isso são histórias que eu ouço dentro do meu consultório, diariamente desses pacientes. Ou seja, você imaginou? Hoje é inimaginável. Miguel, quantos anos? 17 anos, Miguel com uma dentadura, você já imaginou? Nunca Mas imaginei tinha isso. 13, 14 anos, Dentadura? extraíam Meu todos Deus. os dentes para colocar dentadura. Em relação a essa parte de Uhum. tecnologia, né? Será que também na parte de escovar dente, essas coisas, pasta de dentes, eram menos tecnológicas que... Isso não tinha escova de dente praticamente, né? Praticamente existia a cultura na época de uma escova para a família, né? Tinha uma escova em que todos compartilhavam o uso dessa escova. Entramos lá naquela conversa que nós tivemos anterior, falta de informação. O acesso à informação, isso não tinha na Barça, né? Não tinha. Não tinha essa informação. Então, a falta do acesso da informação, na época, é que leva a todos esses problemas. Então, assim, esses pacientes que estão no meu consultório, hoje, a implantodontia conseguiu dar qualidade de vida para essas pessoas. Ou seja, são pacientes que odeiam usar uma dentadura. Imagina o que... Você imagina, Perenha. Você não usa dentadura não, né, Perenha? Nem vou. Jura? Tá bom. Nem quero. Nem quer. Nem quero. Então tá bom. Você imagina hoje uma dentadura. O que é a dentadura? É uma resina enorme que cobre o céu da boca e que faz todo aquele volume. O paciente não sente gosto de alimento. Tem a insegurança daquela prótese não parar na boca. Já pensou? Que segurança que ele tem? Hoje, os idosos estão sexualmente ativos. Eles vão para as festinhas, vão lá pro Lua Morena, namorar, você entendeu? Vão buscar um noivo, porque quem é solteiro vai buscar namorado. Hoje eles estão ativos. Sim. Diferente da antigamente. Então, assim, isso derruba a autoestima desses pacientes. Ao ponto de dar insegurança com relação a... Olha que eu ouço no meu consultório. Doutor, eu morria de medo do meu namorado, da minha namorada, do meu marido, da minha marido, descobrir que eu uso uma dentadura. Usa dentadura há 20, 30 anos e nem o marido, nem a esposa sabe. Nossa. Usa dentadura por causa de Então não vergonha. beija na boca? É um, Não, acaba sabendo, mas a vergonha um de tabu. tirar, você é um entendeu? tabu, tabu, né? A dentadura é um tabu, sim, né? mas Que você é. fala assim que eu uso. Todo mundo sabe, mas não quer Ninguém falar, quer. não pode. Difícil alguém tirar uma É. dentadura Fala na assim, sua eu frente, uso. eu uso uma dentadura. Pensei aqui, já pensou É. o velhinho chega pra velhinha e fala assim: amor, preciso te contar uma coisa. Ela fala: o que é, meu bem? Ele tira a dentadura e fala assim: aqui, é toda acabadinha. Ela fala assim: não tem problema também. Exato, você entendeu? Mas eu acho que assim, Hum. o implante, ele traz a autoestima, Nossa, resgata esse, a autoestima olha, daquela pessoa que eu acho gente, que ele nem sabe que existe autoestima, né? esse assunto, nossa, eu sou apaixonado, porque assim, paciente chora. Você sabe Imagino. você sabe o que é alguém chorar depois que você tira a dentadura dessa pessoa e põe dentes fixos novamente, tira aquele céu da boca coberto de resina e deixa ele livre para sentir o gosto do alimento? O paciente chora Bacana, dentro do né? consultório. É impressionante a reação dele. Legal. Então, assim, eu durmo pensando nisso. Eu falei, caralho, de novo, pip, pip. E Caralho, pip, entendeu? Cara, como que é massa isso, você entendeu? Como que é massa essa devolução de vida. Eu falo, não é devolução de vida, é devolução de capacidade.
A capacidade alimentar é detalhe, mas melhora 200%. Devolve capacidade de alimentação. Você imagina você morder com uma dentadura que está solta na boca, principalmente uma prótese inferior. A prótese inferior não tem uma área, Não tem onde segurar, né? não tem um apoio. Quem usa dentadura embaixo, pode perguntar a qualquer um, não aguento usar, não consigo, não para da boca, cai, eu já caí, já tem histórico de cair da boca, já tem histórico de Nossa. não ir em festa, de não ir ao almoço, de um jantar, por causa de uma situação como essa. Então, isso devolve vida ao paciente. Então, eles choram, né? Então, eu falei assim, beleza, a gente já fez mais difícil, agora você tem que vir todo ano fazer manutenção. Tem paciente de 7, tem paciente de 10 anos de manutenção. Precisa tipo de dar prótese. É isso manutenção. que eu queria até Isso. perguntar. Existe Entendeu? uma validade? Por exemplo, eu coloquei uma prótese, certo? Quanto tempo ela vai ficar na minha boca? Ou é pro resto da vida? Como que funciona? Depende, pode ser pro resto da vida. Depende muito do que a gente encontrar, depende muito da situação que nós vamos encontrar para fazer essa reabilitação. Infelizmente, hoje a gente encontra pessoas, clientes, que não têm dente há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Extremamente comum. O que acontece? Quanto mais tempo sem dente, menos estrutura óssea. A reabsorção óssea é muito grande, ao ponto de não ter condições de fazer implante. Explica melhor sobre essa estrutura óssea, o que Assim, que é. o que é um implante? O implante é um parafusinho Sim. de titânio. A gente precisa de ter o osso Certo. para que a gente tenha uma largura suficiente, uma altura suficiente, para que a gente possa colocar um implante, largura suficiente, altura suficiente, que ele fique totalmente dentro do osso para suportar uma prótese. Qual que é essa largura, qual que é essa altura e a quantidade? Depende de cada caso. Vou reabilitar, vou trocar todos os dentes do paciente. Preciso de pelo menos 4 implantes. A parte inferior, 4 implantes. A parte inferior, 4 a 6 implantes. Aonde eu vou colocar esse implante? Aí entram os exames iniciais. Você tem condições de fazer isso? Tem osso? Quanto mais tempo se perde, eu falo assim que o Deus fez o nosso corpo de uma forma extremamente equilibrada. Ele desliga o que não é importante, sabe? Ou seja, o Leandro não usa a mão esquerda. Para de funcionar, atrofia a mão esquerda dele. Entendeu? Entendi. O osso da boca é a mesma coisa. Se eu não tenho dente, não tem por que eu ter uma estrutura óssea grande, forte, para segurar um dente. Não tem. O que acontece com isso com o passar do tempo? Absorção. Reabsorção óssea ao ponto de não ter ou estar extremamente fininho. Então a Então- gente encontra isso no consultório, Então não é esses todo problemas. mundo que não tem dente que pode colocar um implante Isso. dentário. E complementando, terminando a pergunta do Alexandre, é assim, quanto tempo que a validade de um tratamento como esse? A gente pode encontrar pacientes que têm uma boa condição óssea, que a gente coloca implante, que eu falo para você, olha, se você vier todo dia manutenção, você tem um tratamento para sua vida inteira. Ou a gente trabalha com certos limites, sabe? Em que a gente coloca, o ideal é 6 implantes, infelizmente consegui colocar 4, então a gente vai fazer um acompanhamento mais de perto para você, para que a gente tenha a Entendi. maior durabilidade possível. E eu falo com relação a esse tipo de tratamento, é a prótese protocolo, né? Quando a gente troca todos os dentes por implantes. Eu falo uma coisa assim, a melhor coisa que nós poderíamos ter é nossos dentes naturais. Se Deus fez os nossos dentes, é a coisa mais perfeita do mundo. Não há nada que vá substituir isso. Não é o implante que vai substituir. Eu quero ter o meu dente de volta de 30 anos atrás. Eu falei, esquece. Infelizmente, se você acredita em reencarnação, é morrer e nascer de novo. E quando nascer, fazer diferente. Esse implante, a pessoa coloca ele, certo? Ela sente diferença do implante, de um dente? Porque assim, nosso dente parece que nem existe, né? Você Sim. esquece ele, né? O implante também, você não sente ele ali incomodar, né? Não, a vida Colocou, normal. vira um dente normal. Você acaba sentindo diferente quando você dá umas batidinhas com o dente assim. Se você bate dente com dente, é uma coisa. Dente com implante, você sente que a batidinha é um pouquinho mais seca. Mas não tem dor, não tem... A diferença que sente é a volta da qualidade de vida. Que legal. E qual que é o prazo de um implante, assim? Eu já vi pessoas falando assim, eu tenho 3 anos fazendo um implante de 2 dentes. Então, o prazo para concluir o trabalho. Isso.
Depende de cada caso. Por exemplo, eu faço muitas campanhas de Facebook, então eu converso diariamente com 5, 6 pacientes, de segunda a segunda, diariamente. E 70% me perguntam assim, doutor, quanto que custa para fazer a prótese de protocolo? Eu respondo para ele, não sei, como que o senhor está? Entendeu? Qual que está a situação do senhor? O senhor tem dente? Quanto tempo o senhor está sem dente? O senhor já fez alguma tomografia? O senhor já fez algum raio-x? O senhor tem algum exame para me mandar? Você entendeu? Entendi. Então, assim, não existe um prazo. Então, nós podemos deparar com uma situação extremamente simples, em que você está pronto para receber o implante hoje. Eu falei, nossa, Dani, tem um osso. Vamos botar o implante agora. Dá para colocar, você precisa de 6, dá para colocar 10 implantes em você. E tem situações que a gente olha assim, ó. Dona Maria, infelizmente, não dá para colocar implante. Entendi. Não dá. Não temos condições. A sua reabsorção óssea foi tão grande que não temos condições. Temos plano B? Temos. Nós temos hoje, com a evolução, a possibilidade de fazer alguns enxertos. O que é um enxerto? Nós ganhamos osso aonde se perdeu o osso. Então, assim, a gente precisa colocar 4 implantes, a gente tenta realizar um enxerto. Nós fazemos procedimento para fazer um enxerto, para ganhar um osso em largura suficiente nessa região que me permite colocar implante. Aí a gente entra. Quanto tempo para concluir um tratamento? Depende muito da situação, porque a gente, quando precisa fazer enxerto, de repente não permite fazer implante. Então, primeiro a gente faz enxerto. Temos o nosso organismo é biológico, não adianta. Por mais que evolua a medicina, que evolua a ciência, ainda nós dependemos da nossa resposta do organismo. Da nossa resposta a um trauma, a nossa resposta a um processo de cicatrização. Não dá pra gente falar assim, ó, eu arranquei meu braço hoje e amanhã meu braço vai estar cicatrizado. Não. O seu organismo vai passar por um processo de coagulação, de cicatrização, de formação de tecido. Isso é biológico. Então, nós temos que respeitar o biológico. Entendi. Então, quando a gente planeja determinados procedimentos, nós temos que respeitar a resposta biológica da pessoa naquele momento. Em você é uma, em mim é outra. Do Miguel, guri jovem, você entendeu? É outra extremamente diferente. De uma senhorinha de idade é outra extremamente diferente. De um senhor que fuma 20 cigarros por dia é outra diferente. De um outro que é diabético, hipertenso, tem osteoporose, é completamente diferente. Ou seja, então a gente não trabalha com uma regra. Cada paciente, quando a gente fala assim, o tratamento é personalizado. É porque não tem como eu... Cada um é cada um, Não né? tem como é impossível a padronização de um tratamento. Essa questão Você que pode eu já fazer a vi... mesma coisa que o Alexandre, mas o seu caminho vai ser completamente diferente dele. Eu já vi algumas propagandas falando assim... Tá gostoso perguntar hoje. O assunto é muito interessante, muito legal. né? Depois sou eu. Levanta a mão. Levanta a mão. Levantei a mão. A questão que eu vi já algumas propagandas falou assim, tenha seu implante em 3, 4 meses. Então... 3, 4 dias, né? Hoje tem umas propagandas, tenha seu implante, faça a reabilitação, saia hoje com dente. Isso, eu já vi algumas coisas assim. Então isso daí não é possível. É possível sim. possível. É possível, entendeu? Então nós temos possível desde que a gente encontre condições que dê essa possibilidade. Entendi. Então, é possível. Só que assim... Não é regra, né? Marketing é muito bom, é atrativo. Só que quando você chegar lá no consultório, a sua situação vai ser completamente diferente. Eu vou falar para você, infelizmente não dá, porque a sua condição é essa. E nós precisamos fazer isso para chegar no seu desejo final. Então, o seu caminho para chegar lá no que você deseja é diferente da Dona Maria, do seu João, do seu Pedro, é totalmente diferente. Entendeu? É diferente. Mas é possível a gente fazer uma reabilitação, colocar implante, no mesmo de um paciente que usa uma dentadura há 20 anos, botar implante, e ele já sair nesse mesmo dia com uma prótese fixa sobre o implante, é possível. Entendi. Nossa, que bom, né? Como evoluiu, né? A área odontológica, não é mais aquele só fazer uma obturação. E hoje a gente tem diagnóstico. O que evoluiu muito para nós é a questão de diagnóstico, as tomografias. Antes a gente trabalhava... A odontologia,
às vezes trabalha às cegas, né? O dentista que faz tratamento de canal praticamente trabalha às cegas. Ele não está olhando lá dentro do canal e fazendo a instrumentação e o preparo do canal. Mas quanto melhor nós tivermos uma visualização da situação, melhor vai ser o nosso planejamento. Então, hoje o diagnóstico melhorou muito, os exames, a qualidade dos exames radiográficos melhorou muito. Hoje nós temos no meu consultório radiografia digital, em que a gente consegue manipular a imagem no computador, automaticamente tira o raio-x e aparece o computador. Os exames radiográficos panorâmicos melhorou muito a qualidade. As tomografias me permitem uma imagem tridimensional do paciente. Vejo ele pronto. Os escaneamentos me permitem fazer um planejamento. Eu escaneio o paciente, vejo ele no computador e consigo montar os dentes dele antes até de dar o primeiro passo do tratamento dele. Então, assim, a diagnóstico, as imagens, a tecnologia hoje evoluiu muito, né? E o que ajuda muito a gente no planejamento. Eu confesso que eu não sabia essa questão de tomografia. Eu fui ao meu dentista fazer um tratamento e aí ele pediu, falou assim, olha, você vai fazer uma tomografia. Eu achei que era igual aquela de corpo. Você entra dentro entra dentro do aquele é a ressonância magnética, né? Aqueles aparelhos de ressonância. Tomografia que você faz, roda e sai, né? Hoje a tomografia existe específica para odontologia, que é o tomógrafo Conibim, em que você fica sentadinho, 3 girando sua cabeça. Exatamente. Não é traumático. Aconteceu, eu falei, nossa, fantástico. Eu falei, pelo menos se caiu um avião e eu estiver lá, ele consegue me identificar meu corpo, né? Com essa tomografia. Tem um histórico lá. Aí uma dúvida, porque acho que você tá me falando, já ficou na minha cabeça. Por exemplo, você vai lá fazer o dente numa posição X lá na boca da pessoa. Como que é esse dente? Ele vem pronto? Você ajusta ele? Então, assim, como que você vai identificar, por exemplo, que existe um dente ali, porque não tem mais, né? E como que ele era e como que você vai fazer igual? Normalmente a gente faz o tratamento, por exemplo, implante ou prepara um dente prévio e molda, assim, a gente reproduz essa situação em gesso para fazer o trabalho da recuperação do dente. Mas as coisas mudaram. Hoje nós temos o escaneamento. Hoje a gente escaneia um paciente no computador, construi o dente dele. Tipo uma impressão 3D, saiu o dente. Exato, ele faz a fresagem, uma máquina que faz a fresagem de um bloco e constrói o dente na hora. Hoje nós temos isso de escanear, fresar e devolver o dente dele ali em questão de minutos. Existe a possibilidade. Agora sim. Imagina no futuro. Minha vez. Vai lá. Levanta a mão. É o seguinte, tipo, pra muita gente, assim, cai o dente da parte de trás, né, que não afeta no sorriso e a pessoa deixa. Boa pergunta, Miguel. Você não terminou, mas eu já tô imaginando o final. Compensa pra esse tipo de pessoa já colocar o dente direto no... né? Pra não atrapalhar, né? Miguel, 17 anos, já tem formação pra caramba, ainda tem dúvida se compensa reabilitar um dente posterior perdido. Por quê? Por falta de formação, nesse sentido. Né? É como ele começou a perguntar. Não atrapalha na minha estética. Vou sorrir, ninguém vai saber. O que isso? Qual que é o impacto da perda de um dente atrás? Pra mim, pra minha vida. Aí que tá, vamos lá. Nós estamos falando de equilíbrio de corpo. Então nós vamos falar agora de equilíbrio de boca. Tá? A boca é o equilíbrio. A boca não é feita de dente só. Então a boca nós temos dentes, uma estrutura óssea, estrutura muscular, articulação. Tá? Então nós temos é extremamente complexo essa estrutura. Qualquer alteração que possa ocorrer aí, ele vai impactar não só numa estrutura, ele vai impactar em toda a estrutura. Perdi um dente posterior, um dente lá de trás. Não aparece no meu sorriso. Para que reabilitar? Para que botar um dente aí? Por que eu devo fazer isso nesse momento? O que acontece é o seguinte, os dentes eles são equilíbrios, estão encostadinhos no outro. Quando a gente perde um dente, o que acontece com o dente que está isolado lá atrás? Tendência de inclinação para frente. Quando a gente inclina esse dente para frente, o que acontece com a mordida? Tendência de mordida traumática nesse dente. Quando a gente morde traumática, quando tem uma mordida traumática, o que acontece com a nossa articulação? Tendência de desvio de mandíbula.
E a nossa mandíbula vai buscar uma posição de maior contato nos dentes. Se ele pega uma posição e dá um contato no dente, o que a mandíbula vai fazer? Entendi. Vai buscar uma posição que tem o maior contato. Ou ele vai desviar para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Quando a gente desvia da mandíbula, o que acontece com a musculatura? Maior tensão muscular de um lado oposto ao desvio. Quando a gente tem essa maior tensão muscular, o que pode provocar? Alterações musculares, dor de cabeça. E o que acontece lá na articulação? Uma articulação está equilibrada, posicionada certinho em repouso, e a outra está estendida. Então, de articulação. Entendi. Você entendeu? Você viu que equilíbrio? Agora, Né? por que arrancar o siso? Fora o trauma. Fora o trauma que os dentes remanescentes vão receber por causa da perda de um dente. Sabe aquele unidos venceremos, Sim. né? Todos trabalham numa mordida. Perdi um. Alguém vai ter que assumir a função do outro lá que perdeu. E vai receber uma carga mastigatória maior. E essa pergunta que eu disse agorinha é do siso. Por que arrancar o siso? Né? Por que extrair o siso? Todo mundo fala, o siso tem que extrair. Porque às vezes não cabe mais na boca. Assim, nós somos uma evolução. Sim. Né? Nós somos uma evolução. Nós evoluímos. Nós, o ser humano, há milhares de anos atrás, era muito diferente a alimentação nossa de milhares de anos atrás, da época do Homo sapiens, né, do surgimento, do que hoje. Lembra? Nossos ancestrais moravam numa caverna, caçavam, né? A alimentação não era molinha, e nós mudamos muito. Hoje nós comemos muita alimentação processada, algo molinha, algo pronto. Então nós estamos sempre em um processo de evolução. E aquela parte que Deus falou, que eu falei que Deus é perfeito, falou assim, ó, o que não usa no organismo vai retraindo, vai reabsorvendo. Se não serve, se não usa, para que a gente usa o dedinho? Eu não sei a função do dedinho. Deus criou então um dentista e falou assim, arranca o siso porque não usa para mais nada. Por que a gente não usa? A gente não usa o dedinho. Eu não sei a função do dedinho. Sim. Eu imagino que o nosso futuro é não ter dedinho. Entendeu? Por ele ser tão pequeno. Ele vai diminuindo. Aos poucos ele vai passando centenas, milhares de anos, vai diminuindo. E a nossa boca, hoje a nossa estrutura esquelética e muscular, ela não precisa ser tão forte, tão grande, tão robusta, porque hoje nós não caçamos mais. Hoje a gente vai no supermercado. Peraí, a gente vai no supermercado. Então a nossa estrutura esquelética diminuiu. Porém, a nossa quantidade de dente ainda continua o mesmo. Ah, entendi. Não cabe. Não cabe, Leandro, porque não tem função, né? Eu já, por exemplo, como já sou uma pessoa evoluída, eu já não tive siso. Essa parte evolui em mim. Leandro, então assim, até uma coisa interessante que veio aqui da cabeça. Será que é por isso que eu tô com pouco cabelo? Tem teto, tem tudo, não precisa morrer no mato, né? Não, eu acho que esse seu é problema genético mesmo, Terinha. Vem de papai, vem de longe. Vem de papai mesmo. Mas, ó, pensando bem, pode ter certeza que a evolução vai deixar todo mundo careca. Eu acho também. Eu também acho. Tem teto, tem tudo, precisa ficar mais no sol, cadê a proteção? Precisa mais essa proteção, né? A gente anda de carro. É questão de adaptação ao meio, né? Antigamente talvez precisava de cabelo. Só... É lógico que essas coisas não vai aparecer amanhã. Ou não, o careca já tem hoje, né? Já temos o perinho aqui. Mas não vai aparecer amanhã alguém sem dedinho. Mas assim, são uma construção de anos. Igual milhares de anos de evolução. O ser humano tinha rabo, né? Pois é, de que o ser humano tinha rabo. É o nosso cóccix, né? Lei de Darwin, né? É o nosso. Você viu que interessante? Que é o remanescente. Você viu? Você é evoluído, você já perdeu o rabo. Pois é. Tá vendo? É bom que a gente não encontra ninguém com rabo hoje na rua. Agora, falando assim, mudando um pouquinho de assunto, mas na questão de odontologia, vamos falar um pouquinho assim sobre questões de política e aí mais vinculado a políticas sociais. Eu acho que assim, todo mundo tem, nessa época que a gente passou, ainda estamos passando, a gente fala sobre muito de política, assim. Tem gente que fala, eu não quero falar sobre política. Mas política a gente fala... É inevitável, né? A gente fala toda hora, em todos os sentidos da nossa vida. E eu sei que você é muito envolvido nas questões políticas sociais, nas questões sociais.
Eu sei dos seus trabalhos sociais em organizações. Queria que você falasse, eu sei que você viajou nesses rincões do Brasil, que você sempre viaja, levando a odontologia, né, para as pessoas que nunca viram sequer um médico, quanto mais um dentista, né? Fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência, como que é? Então, essa questão dessas ações sociais, para mim, começou na época que eu era do Exército. Nossa, como eu gostava dessa época. E no Exército nós fazíamos muitas ações sociais, que no Exército a gente chama o nome de ACISOS, Sim. Ação Cívico-Social. Tá? Normalmente, sempre quando tinha uma missão do Exército, como por exemplo um fechamento de fronteira, um trabalho do Exército junto com a polícia, alguma coisa, uma ação conjunta, a equipe de saúde sempre estava presente. Sempre estava presente. Para quê? Para o atendimento dessa população onde nós estávamos. Então, assim, quantas vezes eu fui atender em aldeia indígena aqui do interior? Eu, por exemplo, entrei no Exército do Mato Grosso do Sul. Quantas vezes fui atender em aldeia indígena no Mato Grosso do Sul, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, aqui no Mato Grosso, região de Vila Bela Santíssima Trindade, região de Quatro Marcos, né, que a gente acompanhava a equipe, toda o batalhão do Exército e a missão, a gente entrava nessa ação cívico-social. Então isso entrou para mim dessa época, tá? E agora recentemente eu estive no Pará, né, que foi uma coisa, inclusive até levei meu pai também, entendeu? Vamos lá, não tá fazendo nada, não, vamos para lá. Então foi algo que eu encontrei pela internet, tá? Que é um grupo da igreja lá do Paraná. Eu não vou lembrar o nome certinho da cidade, mas eu acho que é Campo Mourão, no Paraná, tá? Tô tentando lembrar o nome da ação, você entendeu? É, em que eu passei a acompanhá-los pelo Instagram. E eu sempre achei interessante, eu sempre tive essa vontade de sair da minha casinha, tá? Do meu mundinho, da minha vida de consultório, da minha vida de serviço público, né? Da minha rotina, para fazer esses tipos de ações. Então, existe um programa Saúde Sem Fronteira, alguma coisa que eu também. Eu pago não, eu faço doações mensais que ele pega profissionais de saúde e vão. Pega não, a gente acaba pagando para ir para essas regiões, né? E vão normalmente para a África. Então é o meu sonho também ir para a África fazer esses atendimentos, né? Então eu mantenho esse contato com eles também. Sempre que um dia, se Deus quiser, vai ter a oportunidade de eu ir para lá para fazer esses atendimentos. Então eu não consegui lembrar o nome do negócio. Então eu comecei a acompanhar no Instagram esse pessoal que saíam lá do Paraná para fazer um atendimento à população do Pará. Pará, região que eu nunca tive na minha vida. Né? Infelizmente, eu não conheço a região norte, Amazonas, Amazônia, Pará, mas é o meu sonho conhecer e rodar essas regiões aí. Até pro Acre eu quero ir, tá? Legal. Então eu passei a acompanhar eles, entendeu? Há 1, 2 anos acompanhando, eu falei, um dia vai ter oportunidade. Até que chegou um momento, eu falei, vai ser esse ano. E o que você encontrou nessa? Então, olha, eu encontrei um outro Brasil. É impressionante. É impressionante como nós vivemos num mundinho completamente diferente daquilo ali. Né? Eu encontrei populações isoladas, porque o Pará é muito grande, muito grande. E lá não tem rodovias. Lá a rodovia é o Rio Amazonas. E um rio enorme, assim, você não vê outra margem. Eu fiquei impressionado com tudo aquilo lá. Então a gente chegou em Santarém, né? Já encontrou com um grupo que veio do Paraná, maioria do Paraná. Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, eu, 2 do Mato Grosso, eu de Cuiabá, um do interior de Mato Grosso. Nós nos reunimos em Santarém e embarcamos, entramos num barco. E era muita gente, Leandro? Nós éramos umas 30 e poucas pessoas. Como é bom. Que é muita equipe de apoio, né? Era assim, médicos, dentistas, advogados, fisioterapeutas e uma equipe de apoio enorme. Todo mundo voluntário. Entendeu? Porque assim, para fazer a coisa funcionar, por trás tinha 30 pessoas fazendo a logística, transporte, organização, contratação, compra de material.
Então era uma coisa gigantesca o negócio. Então aí nós embarcamos. Você olha o barco assim e fala, meu Deus, eu vou embarcar nesse trem não. é meio inseguro. E as pessoas que você encontra lá são pessoas muito humildes, né? Muito humilde, gente, que não tinha. Lembra que a gente falou muito de informação? Uhum. Lá a informação é zero. Não tem acesso. São pessoas que quando tinha um problema de saúde, que seja tanto médico, odontológico, são pessoas que só viam dentistas e médicos nas missões anuais. Entendeu? Nas missões anuais. E que se ele precisava de um atendimento de urgência ou de emergência, tanto médico odontológico, tinha que pegar um barco e atravessar o rio Amazônia, não sei quantas horas, fora que o barco não vai estar disponível na porta da casa dele, né? Sim. Atravessar o rio Amazônia, não sei quantas horas, para chegar lá na principal cidade e buscar o atendimento, que não deve ser fácil pelos. Se fosse urgência, esquece, E né? a qualidade deles, assim, você fala assim, as pessoas eram muito doentes ou eram pessoas que estavam até assim, levando uma vida estável? Infelizmente, o nosso trabalho lá era a odontologia do passado, ainda a extração. Por quê? Porque eram doenças muito avançadas, problemas muito avançados. É gente que está com dor há meses esperando um dentista chegar para remover um dente perdido, um resto de dente, um resto de raiz. É lógico, a gente fazia muito tratamento restaurador também, tá? Mas infelizmente era muito problema já avançado, né? E eram pessoas extremamente carentes, sem acesso à informação, não tinha internet, tinha celular. Eu embarquei, passei 10 dias, quase 10 dias embarcado, 10 dias sem internet, a gente ia lá nos bares, no restaurante, buscar um Wi-Fi para fazer a comunicação com a família aqui. Então são populações extremamente isoladas e que não têm acesso à informação e extremamente carentes. Tanto quando a gente chegava na cidade, era uma festa. Era muita gente querendo. Nós não, infelizmente, nós não dávamos conta. Infelizmente, a gente não conseguia atender todo mundo. Tinha que distribuir senha, as pessoas madrugavam, dormiam para buscar essa senha para conseguir o atendimento. E a gente acaba ficando 1 ou 2 dias em cada região. A gente embarcava e ia para outra. Nós passamos umas 4 ou 5 regiões diferentes. Então não dava para acolher essa população. E eram pessoas tão carentes, tão necessitadas, que elas dormiam, imploravam, buscando pelo seu atendimento. Como é que fica o seu sentimento desse trabalho? Rapaz, você volta uma pessoa completamente diferente. Quando você vai para lá e você retorna para seu mundinho, né, para sua rotina, você volta uma pessoa completamente diferente. Por exemplo, eu fiz isso já tem 2 anos. Vai fazer 2 anos agora, nesse ano. Eu falei assim, tá na hora que eu preciso fazer de novo. Entendeu? Assim, é importante. Porque você vê o sofrimento, você vê a carência, então você vê principalmente a população que mais necessita desse país, desse Brasil, né? Aí você fala assim, você volta agradecido. Gente do céu, você fala, o que eu tenho? Que sorte que eu tenho nessa vida. A palavra é gratidão, né? Gratidão de poder compartilhar conhecimento. Como é bom acordar e agradecer de pelo manhã. que você tem, e agradecer pelo onde você vive, Sim. sabe? Agradecer pela sua vida, pela sua família. Então você volta. Eu acho que assim, usando a linguagem, você trabalha no computador, um reboot na sua vida. Existe essa palavra ainda? Não? Reset. Uhum. Dá um reset na sua vida. Né? Você começa tudo de novo. Aí você começa tudo de novo. Falei, caramba, sabe aquilo que você reclamava? Ai, tô com preguiça. Não vou fazer. Nossa, como que Deus é injusto comigo? Por que fulano tem e eu não tenho? Sabe? Você dá um reset na sua vida e fala assim, caralho, agradece. Ó, pip! Agradece. E você passou alguns perrengues, né, nessa sua missão? Perrengue é uns bichos gigantes que tinha lá. No bar que a gente dormia lá, tinha umas aranhas do tamanho da palma da mão. Meu Deus do céu. Tinha umas aranhas lá. Essa região norte é uma região Se eu for pra lá, eu tô diferente. errado, porque eu tenho aracnofobia. Ó, Tem essas pernudinhas pequenininhas, que é pequenininha. Tinha uma aranha lá. Foi na hora que o barco era 2 andares, a gente dormia na rede em cima. Sim. Não era viagem de luz, não ia fazer turismo. Então era tudo bem limitado, tudo no sacrifício. Eu levava a nossa rede, armava na parte de cima. Nesse momento eu tava na parte de baixo, tava lá, uma roda de conversa, estavam conversando. Peraí, eu vou falar pra você.
Eu vi uma mancha na parede, assim, um pouco maior que uma palma da minha mão, assim, ó. Eu olhei e falei, o que é aquilo, né? Quando eu cheguei perto, eu falei, uma aranha. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mata esse trem. Sabe o que era o meu medo? É de tentar matar ela, não matar ela, roubar o meu chinelo e tentar bater em mim. Eu morria de medo disso acontecer. Olha o corte. Aranha roubou o chinelo dele e bateu nele. Sério, você entendeu? Eu falei assim, o bicho era tão grande, assim, eu falei, putz, se eu errar isso... E é muito de mulher, a gente, você é um homem, você tem que demonstrar. Eu falei, pô, pera aí, eu vou resolver esse trem aí. Entendeu? Machão eu mesmo. falei, eu vou errar esse trem aí, essa aranha vai roubar meu chinelo, vai correr atrás de mim, eu vou fazer papel de Tão filme. grande que era. Grande. Resumindo, não consegui matar a bicha. Eu errei. Eu acho que você fica tão nervoso. E você chega pra matar assim, né? Errei. E ela correu pra onde? Pra sua cima, rede. Pra cima, onde tá todo... Lá em cima tem umas 40 redes montadas, umas 30 redes montadas. O redário, lá de cima. Aí eu pensei, falei, a gente conta pro resto, né? Eu falei, é melhor ficar quieto. Alguém dormiu com a aranha. É melhor ficar... Resumindo, no dia seguinte ela tava no teto lá, não tava todo mundo dormindo. Quietinha, sem falar nada com ninguém. Não, mas olha, uns bichos, ó, a experiência é boa. Comi muito peixe, todo dia, comi primeira vez tracajá. Como que é esse isso? peixe? É uma tartaruga da Amazônia. Mas você come a coitada? Comi. É porque lá assim, quando a gente nós chegar nas comunidades, eles faziam comida pra nós. Eles recebiam, faziam um banquete. É uma então, festa, né? é a Uma comida da festança. região deles. É tracajá, muito peixe. Então foi O que você comeu assim que você achou gostoso, que é diferente que nós não temos aqui? Fala assim, não, esse aqui é gostoso. Foi o pirarucu, peixe da Amazônia. Fizeram, eles chamam de caldeirada. Eles fazem uma caldeirada de pirarucu lá. Porque o pirarucu Tô vendo as horas aqui. é carnudo, entendeu? Então você vê aquela caldeirada, aqueles pedação de carne de peru. Nossa, eu acho que 10 dias, 11 dias, fiquei 10, 11 dias comendo peixe. É muito bom. É bom E demais. no final, é lógico que tudo é trabalho, mas no final tem a parte de diversão, né? Então nós encerramos nossa viagem para Alter do Chão. E foi um lugar espetacular que eu conheci no Pará. Eles chamam a praia de água doce deles. Areia branquinha, água doce, coisa mais linda do mundo. Alter do Chão. Então passamos mais uns 2 dias. No final lá terminamos mais uns 2 dias de Alter do Chão. Só sei que foi extremamente gratificante essa experiência. Foi uma coisa que eu fui e eu quero voltar. Para ter uma outra experiência dessa. Se doar, né? Se doar, você exatamente. se doa e eu acho que a recebe, gente né? precisa, né? Porque eu falo assim, nesse país nós somos extremamente sortudos, entendeu? Pelo que nós temos, pelo que nós tivemos a oportunidade de estudar, de formar, de fazer uma faculdade, né? De ser um profissional. Né? Então hoje nós infelizmente ainda somos a minoria da população. Então a gente, de alguma forma, temos que devolver isso para eles, né? Pra Com todo certeza. Com certeza. Eu acho que quando a gente pensou em montar esse podcast, essa mesa de conversa, então... Sei não. Gostoso. Eu acho que é uma forma de a gente também devolver à sociedade. Vai ter vários. Isso aí. É muito bom, é uma forma de a gente devolver à sociedade bate-papos, informações que eu não conhecia, Alexandre também não conhece, Miguel, e eu acho que a grande sociedade também não sabe. Informação, levar informação. Hoje é tudo. Hoje informação é tudo. Informação de qualidade, com pessoas de conhecimentos, né? Isso é bacana. E você percebe que o podcast é isso. É você estar conversando, relaxado, trocando ideia, colocando, lembrando da sua vida, lembrando das suas coisas. Isso vai trazendo, assim, vai até arrepiando. Eu falo como se fosse pescar, né? É bom demais. Eu tô viciado nisso, eu tô adorando isso. Cada dia de você estar conversando com alguém. Aprendendo coisa nova. Aprendendo, isso aqui é um aprendizado fantástico. Eu sei que você, nos seus hobbies, você é um corredor. Você gosta de correr. Tô atrasado com esse hobby meu. Acho que tem uns bons meses que não faço isso. Né? Mas eu sei que você gosta. De onde que veio? Do exército também? Eu acho que sim. Eu acho que eu sou muito do que eu passei no exército. Né? Hoje o serviço militar é obrigatório no país, né? E
Miguel, vai pro exército, cara. Miguel já Você vai vai- começar a listar. Você vai pensar numa coisa assim, né? Ah, vai ser um atraso na minha vida, mas vai ser um momento na sua vida que você vai aprender muita coisa. Amizades, a se virar, a brigarem com você, a você resolver suas coisas sozinho. Disciplina, hierarquia. Então, assim, eu falo assim, eu fiquei 7 anos no exército, eu saí do exército como primeiro tenente. Então, assim, desses 7 anos, eu acho que hoje eu sou muito do que o exército me formou, né? Dessa minha vida do exército. Eu acho que hoje eu sou muito dessa época. Eu não imagino o que eu seria hoje se eu não tivesse passado no exército. Com certeza eu seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Mas foi uma experiência para mim, assim, eu entrei, fiquei 7 anos e saí. Eu tinha que sair porque a minha vida não eu não queria ficar minha vida inteira no exército. Eu também saí bem, eu passei um posto de chefia. Então eu saí num período bem estressado. Eu estava bem estressado. Eu já chega desse treino, não aguento mais. Mas eu sinto muita falta, eu tenho amizades, nós temos um grupo de amigos, um tá na Bahia, outro tá em Pernambuco, outro tá no Mato Grosso do Sul, sabe? E dessa época do exército que eu saí há 13 anos atrás. Ou seja, há 13 anos atrás eu dei baixa e hoje a gente ainda tem um grupo, a gente se conversa. Então, eu tive experiências muito boas, né, Zé? Conta uma coisa bem legal que você passou. Rapel, helicóptero, aonde você vai andar de Você helicóptero? andou de helicóptero? Ixi, várias vezes, nessas Qual missões de aqueles de guerra interiorzão. mesmo, Puma? Eu andei nos dois, no Esquilo, que é esse da Polícia Militar em Cuiabá, e aquele que, nossa, eu não lembro o nome daquele helicóptero, mas aquele gigante do exército, né? E foi uma época muito boa de você ter essas experiências de que você não faz na sua vida civil, né? De estar numa missão de fechamento de fronteira, sabe? Você chegou de de ir comando, nessa fui fechamento várias de vezes. fronteira? De comando de pelotão. Então, assim. Mas lá no muito exército bom. estava em qual função? Eu era dentista do exército. E mesmo dentista também tinha Mesmo que ir dentista, pra... tira serviço de oficial de dia, comandante de pelotão, responsável pela unidade, todo serviço igual um oficial normal. Fora o serviço de odontologia. Então, além de você estar fazendo o seu serviço de odontologia, você tinha que tirar o serviço Como e oficial de dia no oficial de exército. dia, normal. E como passou oficial alguns de dia. apuros. Vários. É. Vários. Onde que era o seu Um dos destaque? assim, eu servi 4 anos no Mato Grosso do Sul e 3 anos aqui. Eu passei apuros, e assim, infelizmente no Mato Grosso do Sul nós tivemos um caso de um soldado matar o outro dentro da unidade. Meu entendeu? Deus. Então, assim, foi uma coisa extremamente triste que a gente participou de tudo isso. Aqui em Cuiabá, o cachorro se matou, um cachorro do PE. Um cachorro se matou. O cachorro suicidou. Eu falei assim, eu era oficial de dia da 13ª Brigada aqui em Cuiabá, e lá tem a PE, né, a Polícia do Exército. E a Polícia do Exército tem o seu canil lá. O cachorro pulou o canil e morreu enforcado no meu serviço. É tipo assim, são coisas que acontecem que te infernizam a vida. Você é responsável por aquilo lá. Eu falei, até falar pro comandante, mas como eu vou saber se o cachorro ia se matar? Você queria que eu ficasse lá dentro do canil com o cachorro? Cachorro suicida. Cachorro suicida. Cachorro assim. suicida. Então passando por muitas situações no exército. Eu dei indígena, os índios não queriam deixar a gente embora. Mas por quê? Eles estavam querendo guerrear com você? Não, eu queria que a gente ficasse lá atendendo eles. Ah, entendi. Sequestraram os soldados. Foi um momento muito divertido. Nossa, no exército foi um momento muito divertido. De marcha, fizemos marcha de 80 e poucos quilômetros lá no Mato Grosso do Sul. Em temperatura de 0 graus. Meu Assim. Deus. Aqui no No Mato Grosso do Sul, pegamos temperatura de 0 graus em marcha de madrugada, lá viramos noite Que fazendo lugar marcha. que é tão frio assim? É Jardim. Jardim nós estamos ali a 80 quilômetros de Bela Vista, que é já próximo ali com a fronteira do Paraguai. Já pro Nossa, sul que ali do lugar frio. Frio. Eu passei um dos maiores frios da minha vida lá. Não, passei agora no Canadá, né? mas lá estava extremamente frio. Então, assim, foi uma de missão aqui no próprio Cuiabá, saímos de helicóptero para Vila Bela Centrismo da Trindade, junto com o general, para fechamento de madeireira. Vamos, Leandro, bora, você entendeu? Era Arruda, né? Bora, Arruda! Vamos chamar de Arruda, meu nome de guerra. Então, assim, foram experiências muito boas. E isso me levou
a querer fazer o salto de paraquedas. Eu falei, meu Deus, eu morro de medo de altura. Nossa, eu também. Me conta como é que foi esse salto. Eu morro de medo de altura, assim. Existe um treinamento, né? O treinamento é... Caiu, grita. Eu morro de medo de altura. Então, assim, mas eu tinha na minha cabeça um sonho de fazer um salto de paraquedas. Pergunta de onde saiu esse sonho. Não faço ideia de onde que vem uns trem desses. É a vontade, né? Você entendeu? Eu falei, mas e assim, quando eu tô num prédio alto, assim, eu já fico na sacada, já fico dá uma vertigem, sabe, uma sensação ruim. Mas o salto de paraquedas é uma coisa que eu sempre sonhei. Eu achei que eu ia realizar isso quando eu estava no Exército. Tanto que, quando eu estava no Mato Grosso do Sul, a equipe paraquedista do Rio de Janeiro, da Brigada Paraquedista, foi para Bonito. Eu estava a 40, 60 quilômetros de Bonito. Então, conheço bastante a região lá, onde eu morei 4 anos. Ele ia fazer o salto em Bonito. Aí, estava convidando os militares ali da minha unidade para quiser fazer o salto duplo, né? Corri lá, coloquei meu nome primeiro na lista lá. Por que eu fiz isso? Não faço ideia. Depois que eu fiz isso, eu falei, por que eu fiz isso? Você Já vai foi. fazer isso? Você entendeu? Não faço ideia. Aí pronto, fomos no dia seguinte, fui lá para Bonito, junto com todo o grupamento do Exército, fazer o apoio dessa aí. Nós era da equipe de saúde, né? Porque eles iam saltar lá, a equipe de saúde vai junto. Fazer esse apoio. Não deu certo, porque o avião que ia fazer o salto duplo, o Sindacta da região, que controla o voo, não autorizou a ida do avião. Eu falei, adiei esse salto, né? E esse salto ocorreu, isso quando que era? 2010, menos 3 anos, Deu até um 2006. Eu não sei se deu um ali, porque a vontade era grande, Perenha. A vontade era grande. Isso era 2004, você entendeu? Eu falei, eu adiei meu salto. Eu consegui realizar isso aí em 2021. Comecei em 2021. Aí comecei o ano 2021 e falei assim, eu vou fazer um salto de paraquedas no dia do meu aniversário. Então assim, entrei em contato, pesquisei. Qual que é o maior centro paraquedista do Brasil? Boituva, não Boituva, Boituva. São Paulo. Já passei Que por que lá. eu é falei? lindo, cara. Vou pra Boituva. é? Sim. Porque eu não queria saltar em cima do... Tô com medo. Sei lá, né? Mas Eu aqui falei, tem, né? Tem, em Santo Antônio, tem equipe paraquedista aqui, no tranquilo salto aqui de paraquedista. também. Eu fiquei com medo, eu falei, se eu for, porque a ideia não era morrer. Uhum. Eu tinha um planejamento assim, eu Sim. quero. Celebrar, né? Fica Celebrar até a aí vida. pra gente tá convidando o pessoal do paraquedismo aqui de Santo Antônio pra Isso vir é falar com a importante, gente. viu? Porque E eu a quero gente saltar quer com- saber. Eu quero saltar com vocês. Isso aí. Aí eu também vou me fazer essa Eu não vou, eu experiência. tenho medo. Aí eu Você vai lá pra procurei. me ver. Aí eu procurei Boituva, você entendeu? Boituva, eu falei, o maior centro paraquedista da América Latina. Onde que eu vou? Eu vou no maior centro paraquedista da América Latina. Aí eu pesquisei as empresas, achei a empresa Voo Livre, contratei a empresa, eram 2021, 800 e poucos reais. Eu também queria fazer o salto full time, né, com câmera externa, câmera Sim, interna. tá indo lá, tá na chuva. É, tem que olhar, Eu né? queria saber essa câmera interna. A interna no braço dele. Ah, tá. Aí de saltar lá, né? Aí beleza, me programei, comprei passagem aérea, eu saí, meu aniversário, por coincidência, caiu num sábado, É. né? Aí eu saí numa sexta-feira, eu só fui pra São Paulo pra isso. Saí de uma sexta-feira, cheguei sexta-feira à noite, Tomou uma lá É. pra ficar bem alegre, pra pular? ou não? tomei uma, no sábado de manhã, aluguei um carro e saí em direção a Boituva. Sábado de manhã, o tempo fechado. Nossa. Neblina, até 10 horas, eu falei, vai dar Não pi? vai. É. Aí eu já coloquei o pi. Entendeu? Vai dar problema, não vou conseguir. Aluguei o carro e parti para Boituva. E como eu saí ali da região de Guarulhos, eu tinha que atravessar a Marginal Tietê inteirinha para sair para Boituva. Demorei 4 horas para sair de São Paulo. É, exatamente. E no dia que o Essa Bolsonaro cidade- tava fazendo carreata lá. Aí Fechado piorou tudo. mais, né, o trânsito. Saí, beleza, peguei, consegui chegar em Boituva lá por volta de meio-dia. Meu salto tava marcado 2 horas da tarde, uma coisa assim. Cheguei, nem fui pro hotel. Fui direto lá pra estrutura dele. E é uma estrutura gigante, sabe? Eu imaginava que era uma empresa de salto. Lá tem 20 empresas de salto de paraquedas.
né? É uma coisa gigante, enorme, a gente subindo, a gente descendo, avião subindo, eu achei, nossa, que top, gente passando de roupa, disso. Eu falei, que massa, entendeu? Aí eu falei, vou fazer um curso de salto livre, só eu tava evoluindo. Aí você ficou mais tranquilo. Aí cheguei lá na agência lá, meu salto foi cancelado. Ah, vê. Por quê? De novo? Porque o salto que era para fazer 6 horas da manhã, Sim. estavam fazendo os primeiros 10h30 da manhã por causa do tempo fechado. Então todos da tarde daquele dia, devido a esse atraso, foi No dia do cancelado. seu aniversário. No dia do meu aniversário, dia 12 E aí? de junho de 2021. Eu falei, cara, eu vim de Cuiabá só para isso. Eu não tô aqui passeando, não vim conhecer Boituva, vim pro São Paulo. Rapaz, eu vim pro Cuiabá para isso. Eu saí sexta-feira de lá, vou saltar hoje, domingo, eu tô voltando pro Cuiabá. Preciso trabalhar. Infelizmente não dá, infelizmente não dá, infelizmente não dá. Aí eu cacei das 20 empresas que estavam lá, todas lotadas. Eu acho que, sei lá, faz 100 saltos por dia. É impressionante aquilo lá. Todas lotadas. Voltei lá na empresa que eu falei, rapaz, vocês têm que dar um jeito. Vocês têm que me botar no avião. Vocês têm que me jogar. Porra de lá. Vocês têm que dar um jeito. Eu só vim pra isso. Eu paguei, eu só vim pra isso. Resumindo, abriu, você sabe assim, quando as coisas é para dar certo, Deus fala assim, não, relaxa, Leandro, vai dar certo no meu horário, melhor horário. Abriu um novo voo no final do dia, o avião cabe 10, 15 pessoas, eu e mais 3 só. Um novo voo no final do dia, 5h30 da tarde, no pôr do sol. Nossa. Que maravilha. Apaixonante. Que isso? Você sabe assim, voo de meia de altura, lembra do detalhe. Em nenhum momento, a minha vontade era tão grande que eu não senti medo. Quero pular. Em nenhum momento, sabe? Eu infernizei aquela empresa a tarde inteira. Eu infernizei. Então a galera a gente Salto boa, livre. Infernizei aquela empresa a tarde inteira. É. Entendeu? Vamos lá, abriu agora, vamos lá, você e mais 3 aqui. Rapaz, eu não senti o voo. De levantar aquele aviãozinho lá, demora, sei lá, uns 20 minutos, meia hora para levantar. Para chegar até lá em cima. Só um pouquinho que eu vou ali e já volto. Tá bom. Na altura do salto. Em nenhum momento sem ter medo. Eu falei assim, eu ficava com medo de, falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, vai cancelar esse voo, vai pousar. E não conseguir soltar. Eu tava tão seguro, tão, sabe, com vontade de fazer. Cego pra pular. Cego, entendeu? Sei lá, poucas coisas eu tenho tanta vontade na minha vida como essa. Né? Eu cheguei lá em cima, eu era o primeiro a voar, eu tava na porta do avião. Na hora que abriu a porta, que me pendurou pro lado de fora, aí deu medo. Ferrou. Eu falei, que porra eu fiz? Que porra é essa? Aí deu medo. E pulamos lá de cima. Você pula você com outra pessoa? Cara, né? Porque eu não entendo nada de paraquedismo. Você pula com... Mas ele tava assim, numa certa distância, assim, seguro, entendeu? Aí o que aconteceu? Soltei. Cara, foi a melhor coisa, foi a melhor sensação que eu pude ter na minha vida. Não, a melhor foi agora com o nascimento da minha filha. Mas na época, porque não tinha, mas foi a melhor sensação que eu pude ter na minha vida. Aquele 1 minuto de queda livre. Foi 1 minuto de queda livre? 1 minuto de queda livre. Esse 1 minuto deve parecer mais ou menos uns 20, né? Eu posso até te mandar o vídeo. Se você mandar o vídeo, eu não sei se eu gritava, eu não sei se eu ria, eu não sei se eu chorava, eu não sei se eu fazia coraçãozinho. Eu tava curtindo aquele momento, uma coisa tão doida. E você olha pra baixo e cara, deve ser uma coisa... Cara, você não pensa, cara. Foi um trem assim que, pelo amor de Deus, eu falei... Na hora que eu cheguei no chão, eu falei, me bota no avião e vamos fazer mais um salto. Na hora que o paraquedas ele abre, ele dá um trampo. Dá um medo. Esse momento, assim, da queda, o momento que dá o medo é a abertura do paraquedas, porque o impacto é muito grande. Então, você se joga, você entendeu? O impacto da abertura. Então, nesse momento dá medo. Mas depois você começa a voar, igual um passarinho com um paraquedas. Aí ele dá um giro muito doido, que dá uns frios na barriga lá. Mas, olha, eu vou falar com você. Eu encostei no chão falando assim, vou fazer isso de novo. De novo! Foi muito bom. Que legal, cara. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi saúde. E no dia do meu aniversário. Nossa, se fosse depois que eu morrer, seria lá mesmo. A comemoração seria um dia só. Olha, mas uma coisa fantástica foi, para queda. E eu quero fazer isso novamente.
O meu pai, ele sempre contava, ele é PQD, né? Uhum. Então ele contava das histórias dele e tudo. 1.000, 2.000, 3.000, pá, abriu paraquedas, não sei o quê. E eu ficava alucinado com isso, É cara. muito. Vou falar, uma coisa que eu recomendo, sabe? Pule de paraquedas. Uma vez na vida, pule de paraquedas. Pule de Pule de paraquedas. paraquedas, eu recomendo. É uma coisa assim, dá medo, pelo quem que vai pular lá de cima, né? Mas assim, o medo vai embora, você se... Não, sei lá o que você sente. Renova tudo. Não dá pra você se descrever. Pergunta pra qualquer pessoa que pulou de paraquedas, o que você sente? Não sei. Não dá pra passar o que é a sensação da queda livre. Ah, é a sensação de... Não, não é, você tá lá. Entendeu? Voando. É muito show. É Massa gostoso. demais. Mas você não pega em nada, não controla nada. É quem Então, controla é o depois cara que abriu o tá paraquedas, ele grudado, passa sei pra lá. gente controlar. É. Aí eu controlei. Ah, ele fiz passa pra você? Brinca, você entendeu? Vira pra direita, vira pra esquerda. Não, ele passa, de forma controlada, né? Ele dá um controle pra você sentir o paraquedas, fazer curva. Né? No meu vídeo mostra eu pilotando, eu fazendo curva. É uma coisa impressionante. Eu vou te mandar o vídeo depois. Maravilha, legal. Então, Leandro, nós estamos hoje assim, já tivemos, parece que não, mas uma hora e meia, Céu. 1h40 40 de de bate-papo. programa, de bate-papo, de Minha coisa mulher vai me boa. matar. Então nós Vou vamos, embora. nós vamos encerrar por aqui. Leandro, foi maravilhoso. Eu essa gostei conversa também. com você. Obrigado, viu? Queremos ter mais conversas dessas. Nós temos ainda para conversar pescaria, que nós já fizemos juntos, já Sim. fizemos muita coisa junto. Inclusive vão trazer alguns pescadores com a gente, né? Com certeza. Ficou um E me gostinho. convidem, por favor. Eu gostei. Será convidado várias vezes, porque ficou um gostinho de querer mais, Ah, né? sim, De sim. conversar mais. 1h40, meu Deus. Uma hora. Preciso ir. Na hora, vamos encerrar Estamos encerrando. aqui. O Miguel vai fazer hoje para pedir para o sininho e tudo mais. Ele vai fazer o encerramento hoje. Tá preparado, Miguel? Claro. Então vamos lá, Miguel. Então, pessoal, espero que... Deixem aí, tá bom? O like, compartilhem o vídeo pra ajudar a gente, se inscreve no canal e vamos que vamos. Esse E canal assiste vai aí, bombar. gente. Esse povo aqui é Assiste, top, é hein? muito massa. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Até a próxima.